M3 E36 95 americana, 3.0, 240 cavalos, original de fábrica. Então, esse carro daqui eu já tinha visto ele no fórum de BMW e me apaixonei pelo carro. Na época o carro foi vendido para uma pessoa aqui do Rio de Janeiro. O carro era do interior de São Paulo e o dono já tinha feito uma revisão completa na parte de mecânica, e depois de um ano mais ou menos esse carro voltou a aparecer à venda. E aí comprei o carro, falei, não, preciso comprar esse carro. Meus amigos botaram pilha para eu comprar o carro. Eu comecei a gostar de BMW, acho que foi a primeira revista que eu ganhei da Quatro Rodas, né, em 98, que tinha o lançamento da M3 E36 Evo, né? Naquele ano era a versão de 321 cavalos, e quando eu vi o carro ali, eu me apaixonei pelo carro. Depois, um pouco maior, teve um primo meu que comprou uma 320 E46, que eu entrei no carro e me apaixonei. Depois, a primeira vez que eu dirigi, eu tive a certeza que realmente eu era apaixonado pelo carro, porque a maneira de dirigir da BMW é diferente dos outros carros. A ergonomia, a posição de dirigir, a dinâmica do carro, e é isso que me fez me apaixonar pelo carro. De preço, né? Na minha opinião, não tem carro concorrente. Acho que nenhum vai divertir tanto por tão pouco. Olhando e esquecendo a faixa de preço, né? Você procurando revistas especializadas de época, os carros que normalmente usavam em comparativos era Mitsubishi 3000 GT, Nissan 300X, o Porsche 911, enfim, eram esses carros que eram comparados em relação a desempenho, a diversão. Acho que tinha também a Ferrari 355, então eram esses carros, mas a faixa de preço, ele era um preço um pouco abaixo desses outros carros. É um carro que hoje está em torno de 80, 100 mil reais. Um carro com 250 a 280 cavalos, né, dependendo da versão escolhida. Nessa faixa de preço você vai achar alguns carros interessantes, mais novos, outros nem tão interessantes, né, tipo, um Corolla, por exemplo, é um carro que pro dia a dia é muito bom, mas quem pensa em diversão não é o mesmo carro. Por quê? Um carro como esse daqui, você sente muito mais o funcionamento do carro. Você freia, parece que você sente ali o freio funcionando, a marcha, as engrenagens funcionando. Você tem uma comunicação muito maior com o carro. Isso, para quem gosta de dirigir, não tem preço. Você tem uma posição de dirigir muito boa. A eletrônica é uma eletrônica simples, você não precisa de scanner. Um carro mais moderno, às vezes, para trocar uma bateria você precisa de um scanner específico. Num carro mais antigo não, você não tem uma eletrônica tão complicada. Muitas vezes as peças são mais em conta de comprar. O lado ruim é que você sabe que você vai ter que ter uma manutenção mais permanente. Não adianta, tem algumas peças que ainda são originais do carro, tem 20 anos. Uma hora ela vai apresentar algum problema, mas tendo uma manutenção em dia, o carro fica confiável igual um carro novo. Por ser uma M3 americana, você tem muita peça disponível nos Estados Unidos e é relativamente fácil você importar peça dos Estados Unidos. E outra vantagem é que alguns periféricos do motor, sensores, central, é semelhante à da 325,
que é um dos importados mais vendidos que teve no Brasil. Então você acha muita peça aqui também, né? Só o que é específico de M3, que é um pouco mais caro, que é um pouco mais difícil de achar, mas não é nada de outro mundo. Eu acho que teve peça específica da M3 que eu achei, por exemplo, em São Cristóvão, no Rio, que é um lugar relativamente popular para compra de peças, né? Já está durando aí 3 anos, né? A gente está terminando agora e foi bem complicado, muitas surpresas vão aparecendo, né? Então, uma restauração que a gente imaginava que fosse demorar menos de 1 ano, no fundo está levando 3, né? Primeiro a gente desmontou, aí a gente foi procurar oficina, muita oficina, não queria nem pegar o projeto, porque é um projeto demorado, né? Você fazer uma pintura por fora é uma coisa, agora fazer como a gente fez, que desmontou o carro inteiro e a gente queria o carro perfeito, por dentro, por fora, por baixo. Então muita oficina se recusava ou dava um preço que você percebia que não queria fazer aquele serviço, né? Porque não é rentável para a oficina pegar esse tipo de serviço. Então essa foi a primeira saga. Depois que a gente escolheu, o pintor deu prazo de 2 meses, que virou 8. Enfim, nunca acontece tudo exatamente como a gente quer, né? E depois, durante a montagem, tem sempre aquela peça que você guardou e você não está achando onde que tá. Você vai montar e a peça não está encaixando direito, porque com o tempo, né, o plástico se deforma um pouco. Então, tudo isso, você querendo manter a originalidade, querendo manter o carro perfeito, tudo isso atrasa. Às vezes o projeto não anda porque tem um parafuso lá que está com a cabeça espanada, e aí até você conseguir achar outro parafuso igual para botar, enfim. Esses percalços que apareceram atrasaram bastante esse projeto. Basicamente, a diferença entre a M3 americana e europeia, que é uma coisa que dá muita discussão, né, é o motor. Essa é a grande diferença. A base do carro é a mesma, freio, suspensão. Tem uma diferençazinha na calibragem de mola, né? No caso da minha até não está com a mola original, eu botei HIR e guardei a original. Fiz o carro com planos de ficar com o carro para sempre, né? No caso, eu queria deixar para os meus filhos, para eles verem o que é um carro, vamos dizer assim, raiz, né? Porque é um carro que não tem controle de tração, é um carro que não tem uma eletrônica básica, mas não é uma eletrônica muito evoluída, né?